Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O Repórter SUS desta semana vai tratar do acesso a medicamentos pelo nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, mais especificamente do programa Farmácia Popular, que em 2025 passa por mudanças importantes. Esse que é o maior programa de distribuição de graça de remédios de todo o mundo e que faz parte do Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema de saúde pública do mundo também, entre as nações, mesmo aquelas que contam com redes de saúde pública, por causa justamente da questão de universalização do atendimento. E falando sobre o Farmácia Popular, ele atinge diretamente a população com a disponibilidade de mais de 40 medicamentos, o que inclui remédios para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose e até anticoncepcionais. Há também ofertas de fraldas geriátricas para pessoas com incontinência, absorventes higiênicos para beneficiárias do programa Dignidade Menstrual e uma infinidade de opções para a nossa população que fazem muita diferença para o dia a dia das famílias brasileiras. E para que esse programa crescesse ainda mais, houve um incremento no orçamento que totaliza 4,2 bilhões de reais. É o maior incremento dos últimos anos, um aumento de 70% em relação a 2022. Recentemente também foi anunciada outra medida, que é a de que haverá um maior monitoramento das farmácias credenciadas para evitar superfaturamento por parte dos estabelecimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, um pente fino levou ao descredenciamento de mais de 2.000 farmácias desde 2023 e uma restituição de quase 8 milhões de reais aos cofres públicos. Bom, vamos entender melhor como é que funciona o programa, como é que você pode acessá-lo, qual é o histórico e as possibilidades de participação social para a melhoria do acesso a medicamentos. A partir de agora, o Repórter SUS recebe Débora Meleque, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos e conselheira nacional de saúde. Falei seu sobrenome certinho, Débora? Tá correto, Nara. Um abraço, um olá a todas as pessoas. Obrigada demais pela participação aqui no Repórter SUS, viu? Nós que agradecemos aí o convite e que possamos aí contribuir com as informações históricas, né, e a importância do acesso racional de medicamentos e de tecnologias às pessoas. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a história do Farmácia Popular, só para as pessoas que estão nos ouvindo relembrarem que a gente já está com essa possibilidade à mesa dos brasileiros e brasileiras desde 2004. O governo criou em 2004 o Farmácia Popular para ampliar o acesso a medicamentos de forma complementar à farmácia do SUS. E a partir deste ano de 2025, a gente teve a excelente notícia de que todos os remédios ofertados pelo programa agora são de graça. Essa notícia representa uma evolução do Farmácia Popular e esse número de medicamentos que está ofertado hoje no programa, ele é suficiente, Débora? Bom, primeiro respondendo essa tua pergunta, é o que é possível oferecer de forma gratuita e a partir de dados epidemiológicos. A lista do programa Farmácia Popular, ele segue uma série de regramentos para que, de fato, o que é oferecido às pessoas seja da sua necessidade, né? E respeitando a ciência propriamente dita. Então, acho que esse é um aspecto que me parece bastante importante. E, sem sombra de dúvida, acho que passado 20 anos da implementação do programa Farmácia Popular, vem numa atuada e nesse terceiro governo Lula ganha uma grande relevância de atendimento, acesso aos medicamentos a todas as pessoas que necessitarem de uma forma ampla e racional. Por que que eu digo isso? Ampla no sentido de mais espaços, estabelecimentos que possam atender essas pessoas, né? E racional, para que o medicamento, de fato, seja utilizado
de modo da necessidade das pessoas para aquele seu momento de vida, daquele seu momento da sua patologia. Então, isso é uma grande qualidade, é devida para as pessoas e que está integrada aí ao Sistema Único de Saúde, porque isso tudo tem um histórico do porquê. Muita gente que está nos ouvindo, Débora, sabe da existência do Farmácia Popular, vê nas drogarias de todo o Brasil o selo do programa há vários anos, mas não entende exatamente como ele funciona. Inclusive, no começo dessa gestão atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente teve uma campanha publicitária nos rádios e na TV, em que os personagens da campanha falavam justamente sobre o Farmácia Popular e sobre essa disponibilidade de medicamentos de graça, né? Uma campanha, inclusive, que chegou aí às manchetes, foi falada até nos jornais e pela população em geral nas redes sociais. Se a gente precisar explicar de maneira bem didática para alguém da população brasileira hoje que não sabe como funciona o Farmácia Popular e qual é a importância dele nas bases do Sistema Único de Saúde, como é que a gente traria essa explicação, Débora? Então, acho que primeiro, nós sabemos que em qualquer momento das nossas vidas a gente precisa de algum medicamento. E que o correto, né, é que seja prescrito, seja por um médico, seja por qualquer outro profissional da saúde. Mediante a prescrição de um prescritor, uma prescritora, e esse medicamento, a necessidade da pessoa de ser respeito aos grandes grupos, né, de medicamentos que o programa atende, como hipertensão, asma, diabetes, que são doenças prevalentes na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, né? Ou seja, tem uma grande incidência, é um número elevado de pessoas que necessitam. A partir da prescrição médica, essa pessoa chega a uma farmácia credenciada e então apresenta a receita, sua identidade, ali passa por um cadastro e recebe o medicamento que hoje, em 2025, 100% do que é ofertado de medicamentos no programa Farmácia Popular sai sem nenhum tipo de custo para essa pessoa. Isso porque o programa Farmácia Popular, ele vem ao longo desses 20 anos sofrendo aí diferentes mudanças, atualizações, para que possam atender as pessoas. Se me permite, aqui fazendo o resgate específico do programa, lá em 2004, né, quando nós iniciamos o programa no nosso país, era o programa das redes próprias. Então, nós tínhamos parcerias com universidades, com a Fiocruz, e aí o cidadão, a cidadã chegava, recebia o seu medicamento, recebia todo um atendimento, acolhimento, o cuidado à sua saúde, com a orientação dos farmacêuticos e das farmacêuticas. Na sequência, acabou chegando aí o programa, então, aqui tem Farmácia Popular, que é uma parceria com o setor privado, é algo que continua até hoje. Naquela ocasião, 20 anos atrás, a pessoa que chegasse com a sua prescrição na farmácia privada, ela poderia, em alguns casos, ter que fazer algum pagamento. Às vezes chegava a 3, 4, 5 reais, né? Mas hoje ela não necessita mais disso. Então, tendo a prescrição, né, chega na farmácia com documento, recebe o seu medicamento hoje, do que consta no programa Farmácia Popular, totalmente gratuito. Lembrando e observando que o programa, ele também hoje faz a entrega, por exemplo, de fraldas. Então, se é uma pessoa acamada que não possa sair de sua residência, e isso serve para a fralda, isso serve para o medicamento, tendo uma procuração a quem receber essa procuração desse paciente, chega a uma farmácia credenciada e consegue também adquirir, seja medicamento, seja fralda, ou enfim, o que se necessite para atendimento dessa pessoa. Isso é um grande avanço que nós conquistamos no nosso país. Se nós pegarmos aí dados de estudos, em torno de pelo menos 50%, 60% dos custos de uma família está em medicamentos. Então, verifique o quanto isso tem uma relevância para a nossa saúde, no sentido de estar recebendo corretamente, aderindo ao tratamento, né? Cuidando da nossa saúde, e também, o porquê não, né?
a economia no bolso das pessoas, trazendo esse aspecto da assistência farmacêutica de fato como um direito a todos e todas. Agora, Débora, é preciso, por exemplo, comprovar renda ou comprovar que o atendimento está sendo feito pelo Sistema Único de Saúde, porque muita gente tem essa percepção. Olha, o farmácia popular, ele só é para beneficiários do cadastro único, por exemplo, ou ele só é para pessoas que são de baixa renda, que têm baixa renda comprovada. Isso está em jogo em algum momento do farmácia popular, esse tipo de regra? Em nenhum momento, porque quando o programa Farmácia Popular foi criado lá em 2004, né, no primeiro governo Lula, ele veio vinculado a uma política, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que é uma política que vai muito além da dispensação de medicamentos, mas falando da entrega de medicamentos está o programa Farmácia Popular. E essa política, e portanto o programa em si, ele está inserido dentro das diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde, que é muito importante a gente sempre lembrar que o SUS é a maior política pública inclusiva conquistada no país, que independe da sua renda. Todos e todas nós usamos o SUS todos os dias, seja na qualidade da água que bebemos, né, porque inclui a vigilância sanitária, seja para adquirir um medicamento. Então, qualquer pessoa cumprindo esses critérios do programa Farmácia Popular, tendo a prescrição ou a pessoa tendo uma procuração desse paciente, terá direito a adquirir o rol, né, disposto hoje pelo programa. E é esse tipo de detalhe que faz com que a população brasileira, eu quero alertar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes disso, porque essa é uma percepção que na pandemia se fortaleceu, felizmente, sobremaneira, a defesa do Sistema Único de Saúde. É esse tipo de detalhe que faz com que a percepção da nossa população sobre o Sistema Único de Saúde seja a percepção de que ele é um direito que não pode ser desmontado. Nós vivemos aqui no Brasil, e nem precisamos citar nomes mais, um período em que o desmonte de políticas públicas foi praticamente regra na gestão de determinados governos. E o Sistema Único de Saúde continuou recebendo apoio da nossa população para não sofrer esse tipo de desmonte, embora tenha sofrido desfinanciamento, desmonte na atenção primária e tantos outros que a gente já registrou aqui no Repórter SUS. A população brasileira, ela sabe que o SUS é um direito e o Farmácia Popular é um elemento que traz essa percepção de maneira muito forte, como a Débora bem trouxe aqui. Olha, hoje o Farmácia Popular está presente em mais de 4.800 municípios brasileiros, isso é 86% do total, com a capacidade de atender 97% da população brasileira, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Isso porque tem gente que vive num município que está perto do outro, que está conurbado e usa, mesmo que naquele município especificamente o Farmácia Popular não esteja. De que forma, Débora, as farmácias existentes nas unidades de saúde complementam o Farmácia Popular? Porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele funciona a partir da união de estados, municípios e do governo federal. E isso é muito importante para o funcionamento dele. Então, as farmácias que estão nas unidades de saúde têm seu papel também, né? Tem um papel estratégico na vida das pessoas a partir da atenção básica em saúde. Nesse caso, nós temos uma lista que é uma chamada relação de medicamentos essenciais. Então, a gente tem a relação nacional, que é a RENAME, e podemos chegar no município com a chamada REMUME, que é uma relação, né, um rol de medicamentos, que alguns estão no programa Farmácia Popular, mas tantos outros não. Essa relação ela é atualizada de tempos em tempos, e aí, dentro, né, das responsabilidades dos gestores, que é nosso sistema, como você mesmo disse, é um sistema tripartite, ele tem que oferecer esse medicamento nas farmácias públicas do município. Isso faz parte de todo o debate da assistência farmacêutica como um todo, né? Nós temos diferentes componentes da assistência farmacêutica. O que isso significa dizer? Nós temos diferentes medicamentos dispostos em diferentes blocos e, portanto, tendo financiamento e responsabilidades distintas dos gestores. Mas no que diz respeito à farmácia pública lá, é da relação de medicamentos essenciais.
Então, ela vem complementar as necessidades das pessoas e aí realmente atendendo ali diretamente o cidadão e cidadã daquele município. Falando sobre essa necessidade de compra e disponibilidade de medicamentos básicos de forma tripartite, né, por estados, municípios e União. Essa lista de medicamentos, ela está presente na Rename, como você trouxe, né, que é uma relação nacional de medicamentos, é atualizada, né, a cada 2 anos. Mas como é que você avalia a capacidade dos municípios de atender essa lista de medicamentos? A capilarização do farmácia popular consegue auxiliar nesse processo? Os municípios ainda têm dificuldades e entraves? Eu acho que o grande entrave, que é real, é a questão do financiamento. Esse é um grande desafio que nós passamos, né, no país, né, e na saúde, e que tem os impactos diretamente ali na questão dos municípios para adquirir esses medicamentos da farmácia, municipal, né? Então, acho que esse é um grande entrave. O segundo é e um desafio para os gestores, é que a assistência farmacêutica ela precisa compor toda a rede de atenção à saúde daquele município. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter, e aí isso é uma questão de gestão, a gente precisa ter uma interlocução entre o posto de saúde, a disponibilidade de trabalhadores, né, médicos, enfermeiros, etc., né? E num processo de que a farmácia se insere nesse contexto, né, de atendimento integral às pessoas. Então, aqui 2 elementos que eu trouxe que me parece que são grandes desafios do Sistema Único de Saúde, ele não é específico da assistência farmacêutica, é do SUS como um todo, mas que vem se buscando, né, a partir, no caso da sociedade civil, pelo controle social do SUS, indicando as necessidades e se fazendo presente nos conselhos de saúde, desde o conselho local, no conselho municipal, e, de certo, os gestores também buscando as alternativas e as suas responsabilidades para dirimir aí os problemas que se fizerem necessários. Mas é um conjunto de aspectos, porque a gente, ao olhar para a pessoa, a gente tem que pensar no atendimento integral da essa pessoa. Então, o medicamento, ele faz parte de todo um fluxo, e por isso eu citei aqui a questão da rede e como também um dos desafios que nós temos aí nos processos de organização do SUS propriamente dito. Qual que é o papel do Conselho Nacional de Saúde na garantia de inclusão de novos medicamentos, compra de novos medicamentos e no andamento do farmácia popular? Diz respeito à participação social completamente, né, Débora? Que é algo muito importante para a nossa democracia. O Conselho Nacional, como os estaduais e municipais e locais, eles compõem a rede de conselhos de saúde que nós conquistamos também no Brasil no processo de redemocratização. Quando ocorreu a criação do SUS, também foi criada uma lei, né, a 8142, que traz a participação social via controle social. O que isso significa dizer? Qual é a importância da nossa participação enquanto cidadão, cidadã, que se dá através de representações, né, nesses conselhos? É que nós temos a opção, a oportunidade de intervir literalmente no que entendemos para a política pública. O que isso significa dizer? Nós não temos apenas uma gestão, nós temos uma gestão participativa. Os cidadãos, conselheiros e conselheiras, ali no seu município, no estado, nacionalmente, eles colocam as suas necessidades, as suas questões, e a partir disso incidem para as políticas públicas, junto com os gestores, né? Porque seja nacionalmente no estado ou municipal, o gestor também precisa participar. E aí, trazendo para a nossa pauta dos medicamentos, os conselhos possuem as comissões de assistência farmacêutica. Nacionalmente, nós temos a ciência, tecnologia e assistência farmacêutica. Em geral, nos conselhos estaduais e municipais, é da assistência farmacêutica. E o que é essa comissão? Essa comissão é constituída no âmbito do Conselho de Saúde, tem a participação, né, das pessoas conselheiras, e ali se debate, literalmente, as necessidades do município ou do estado no que disser respeito à assistência farmacêutica, que perpassa, por exemplo, pelo desabastecimento de medicamentos, né? Então, ali, se está faltando medicamento, ou se há uma necessidade
em relação à relação de medicamentos do município, essa comissão ela pode colocar. Agora, vale observar, que eu não sei se as pessoas têm conhecimento, que os medicamentos que constam na relação de medicamentos essenciais, eles precisam estar incorporados ao Sistema Único de Saúde. E para isso existe um mecanismo que é chamada CONITEC, que é uma comissão que avalia as tecnologias de âmbito nacional, né? Então, através da CONITEC, que foi criada em 2011, vem nessa toada de racionalizar a assistência farmacêutica. Então, todo medicamento nessas relações de medicamentos perpassam por uma análise da CONITEC e uma publicação de portaria da parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Quem acompanha o Repórter SUS conhece bem o papel da Conitec. Inclusive, recentemente a gente falou aqui sobre a inclusão da vacina da herpes zoster no Sistema Único de Saúde, que pode ser uma realidade a partir do ano que vem, e relembramos o papel da Conitec, importantíssimo órgão da nossa saúde pública. Outra coisa que a gente trouxe aqui recentemente no Repórter SUS, Débora, foi um estudo sobre os motivos da não procura para as unidades de saúde, e uma dessas razões está na automedicação. A gente tem mais de 60% da população brasileira que não busca o médico mesmo quando está com sintoma, e muita gente toma remédio por conta própria. Mecanismos e programas como farmácia popular podem ser também meios de educar a nossa sociedade para promover o uso racional de medicamentos. A gente tem políticas para isso, claro, mas o farmácia popular, por exemplo, até de forma indireta, pode ajudar nesse caminho? Ajudem muito. O programa como um todo na parte de racionalização, né, da entrega do medicamento. Agora, nessa perspectiva, eu acho que a gente vale destacar que as farmácias, mesmo as privadas e públicas, elas precisam ser estabelecimentos de saúde, contar com a presença de farmacêuticos e farmacêuticas, e qualquer pessoa que chegue numa farmácia, seja privada ou pública, tem o direito de solicitar o atendimento do farmacêutico e da farmacêutica, que precisam estar presentes. Isso é uma exigência legal que as farmácias precisam cumprir, né, ter assistência farmacêutica durante todo o tempo de funcionamento. E por que disso? Porque o farmacêutico é o profissional, né, na rede de trabalhadores da saúde que tem a expertise para o medicamento. Então, será essa pessoa que vai orientar o uso, como deve ser utilizado. Se chega lá com um sintoma, é um profissional que tem condições de dizer, olha, você não deve se automedicar, deve buscar um atendimento médico, e mesmo alertar os riscos, né? Porque mesmo medicamentos que não têm tarja, aqueles que não são tarjados, como a gente chama, e um exemplo clássico é o paracetamol, ele pode causar danos muito graves para a saúde das pessoas. Então, é o farmacêutico e a farmacêutica, na lógica da farmácia como estabelecimento de saúde, que contribui também nesse processo, e é onde está inserido o programa Farmácia Popular. Olha, eu quero lembrar às nossas ouvintes e os nossos ouvintes que há países no mundo em que medicamentos são vendidos no supermercado, em gôndola, sem nenhum acesso à instrução, sem nenhum acesso à informação, sem nenhum profissional ou nenhuma profissional da saúde para indicar quais são os problemas que aquilo ali pode trazer. Então, as regras que o Brasil tem para esse setor são importantíssimas para a segurança das famílias brasileiras, e esses detalhes que a Débora traz demonstram muito a exigência de um profissional da área de farmácia, um farmacêutico ou uma farmacêutica nos ambientes farmacêuticos brasileiros. É uma regra que a gente precisa celebrar. E não tratar como uma burocracia a mais no atendimento da nossa população. No começo da nossa conversa, Débora, eu falei que o Farmácia Popular é o maior sistema de concessão de remédios de graça para a população de todo o mundo. E eu falei isso baseada na minha percepção de que nós temos aqui o nosso Sistema Único de Saúde, que é também o maior do mundo em assistência à população, o mais amplo, o mais capilarizado. A minha primeira pergunta para você é, falei certo? A gente pode dizer que o Farmácia Popular é o maior sistema de entregas de graça de remédios do mundo todo? E eu queria uma reflexão final tua também sobre os entraves
entraves e os gargalos que a gente ainda tem. O Farmácia Popular é um programa a ser celebrado, mas eu tenho certeza que ele ainda pode melhorar e muito. Quais são os melhores caminhos para isso? Então, são duas perguntas em uma, mas acho que a gente consegue ter uma ótima reflexão final também sobre a importância dessa política, né? Olha, sem sombra de dúvida, o Brasil é referência para o mundo, seja do Sistema Único de Saúde, seja pelo programa Farmácia Popular, que de fato é um instrumento de acesso racional de medicamentos e de cuidado às vidas das pessoas, né? Não é um ou outro país que volta e meia, principalmente na América Latina mesmo, que solicita informações para conhecer melhor e ver as formas de implementar, né, que eu diria que nós no Brasil fomos muito audaciosos, né, ao propormos o Sistema Único lá em 86, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e depois aí com o governo Lula avançando aí com o programa Farmácia Popular. Então, sim, somos exemplo para o mundo, né, independente do país. Os desafios, eles são os mais diversos, eles não são poucos e nem pequenos. Existem iniciativas do próprio governo federal, por exemplo, de previsão orçamentária para ampliar o leque de medicamentos a serem oferecidos, mas isso ainda precisa passar por uma série de trâmites, né? E que não passa só no governo federal, passa pelo Congresso Nacional, para que, de fato, se torne uma realidade. Uma realidade de disponibilização de medicamentos, eu estou chamando de tecnologias aqui, incluindo a questão das fraldas, mas qualquer outra que, a partir de uma análise epidemiológica, se faça necessária, né? E agregando a questão do cuidado, acho que o cuidado farmacêutico, o trabalho dos farmacêuticos e farmacêuticas, que está já incluído no programa Farmácia Popular, hoje, já é uma inclusão hoje, né? Nós precisamos avançar cada vez mais e colocando aí a farmácia nessa lógica de estabelecimento de saúde, de cuidado das vidas das pessoas, e que nós precisamos usufruir porque é nosso direito e nós temos que exigir cada vez mais isso. De certa maneira, o avanço do programa acompanha também os avanços e os fortalecimentos que o próprio Sistema Único de Saúde vive nas últimas décadas, desde que foi instituído, né, Débora? Não, sem sombra de dúvida. Como eu comentei, né, o SUS foi uma grande audácia do povo brasileiro em vir conquistar, e conquistamos, porque tivemos uma soma de força social e política favorável naquele momento para isso. Agora as disputas, elas estão colocadas no nosso dia a dia. As disputas econômicas, as disputas de tirada de direitos, né? E por isso é muito importante a participação das pessoas, né? Estarem inteiradas dos seus direitos, estarem participando das instâncias do controle social do SUS, que é a instância melhor para nós participarmos, né? E fazermos reivindicar dentro do que é possível fazer, mas reivindicar os nossos direitos dentro de uma lógica que, para mim, eu defendo de um projeto político progressista e que vem realmente nesse tom aí de saber aceitar, reconhecer o Sistema Único de Saúde, reconhecer o programa Farmácia Popular e querer avançar aí para dias melhores para todas e todos. É isso, obrigada demais. A gente ouviu a Débora Meleque, que é vice-presidenta da Federação Nacional dos Farmacêuticos e Farmacêuticas, hein? E conselheira nacional de saúde. Obrigada demais por essa conversa, Débora. Eu que agradeço e sempre à disposição. O que é importante é que as pessoas conheçam e façam valer os seus direitos, né? Usufruam dos seus direitos. E aqui no Repórter SUS a gente tem como missão, a gente que já passou dos 44, 45 e teve lá em 89, mesmo que criança, adolescente, sentindo aquela energia coletiva e democrática da nossa Constituição, de não deixar as novas gerações esquecerem do nosso poder popular. Foi um momento único no Brasil, mas a gente vai ter outros e vamos continuar tendo momentos únicos da nossa democracia. Então, Farmácia Popular está aí para você que está nos ouvindo. É mais uma representação desse grande momento que a gente começou a viver em 1989.
Bom, você que está nos ouvindo, eu agradeço demais a sua presença aqui no Repórter SUS, que é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Saiba mais em brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, trabalhos técnicos Adilson Oliveira. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem com mais Repórter SUS.